Fala, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Mais uma questão comentada da prova do Enem 2021, questão 179. Gostaria aí já de fazer um convite. Se tu gostares, curta. Se tiveres dúvida, pergunte, comente. Vou ficar muito feliz em responder lá, ou qualquer comentário, qualquer dúvida que eventualmente tu esteja, tá bem? E claro, se não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aí, acesse minhas playlists, tem vários materiais lá totalmente gratuito para vocês que querem conhecer um pouco mais das provas e também conhecer um pouco mais da matemática, dicas, estratégias, alguns assuntos específicos. E se tu quiseres algum material que eu ainda não tenha publicado, coloca lá nos comentários, pode ser nesse vídeo mesmo aqui, qual o assunto, o que tu gostarias de ver aqui no meu canal, tá? Vou ficar muito feliz em preparar esse material para ti, tá bem? Olha só que interessante essa questão 179 que veio na nossa prova do Enem 2021, lembrando que eu estou sempre resolvendo o caderno cinza. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então, nós temos aqui uma tabela com as variações, né, de 10 em 10 anos, número de médicos, população brasileira. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira, olha só, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020, ou seja, os próximos 10 anos, será, né? Como é que eu encontro essa variação aí? Como é que eu projeto, né, o número de médicos e a população brasileira para o ano de 2020? Eu vou ter que calcular uma média entre a variação de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010. Então, eu calculo duas variações, de 90 para 2000, de 2000 para 2010 e faço uma média. E aí eu tenho a projeção para o ano de 2020. É isso que ele está me dizendo. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria de... Então é justamente isso que ele quer. Qual é o número de médicos por 1.000 habitantes para o ano de 2020? Então nós vamos ter que descobrir essa projeção. Depois é só pegar o número de médicos e dividir pelo número de habitantes. Aí eu vou ter o número de médicos por 1.000 habitantes, uma vez que a população brasileira já está em milhar. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai começar? Então, primeiro eu tenho que saber quais são as variações, tanto do número de médicos para a população de 1990 para 2000. Então, olha só, de 1990 para 2000. Tá? Então, inicialmente eu vou descobrir o número de médicos e depois eu vou descobrir a população. Eu quero a variação. Como é que eu descubro a variação? É só diminuir aqui, galera. Tá? É só fazer uma continha de menos do ano 2000 para 1990, uma vez que está aumentando. Como está tudo aqui terminando em 3 zeros, ou seja, está em milhar, né, tanto o número de médicos quanto a população brasileira, eu posso fazer 292 menos 219. Tá? Fazendo essa subtração aqui, nós vamos ter aqui, pedimos a dezena emprestada, vai dar 3, ficou 8 menos 1, vai dar 7, 73. Só que era, né, 1.000, né? Não esquece isso, ó, são 73.000, beleza? População, mesma coisa. Posso ignorar aqueles 3 zeros lá, 170 menos 147. Depois é só devolver os 3 zeros, certo, galera? Isso daqui vai dar 23, no caso, 23.000. Agora, de 2000 para 2010. Vamos ver a variação nesses próximos 10 anos aqui. De novo, o número de médicos e a minha população. Faço novamente uma continha de menos. Eu faço 365.000 menos 292 e depois 191 menos 170. Está tudo em milhar, então dá para ignorar esses zeros aí, ó. 365 menos 292
Isso daqui vai dar 3, 16, 7, 73 mil, ó, variou, estou trabalhando com as variações, hein? Ou seja, não mudou, a variação é a mesma, continua aumentando 73 mil médicos. Agora a população, 191 menos 170. Isso aqui vai dar 21, no caso 21 mil. Diminuiu um pouquinho o aumento, né, da variação da população brasileira. Bom, agora chegamos no que nós queremos, né? Nós queremos saber o quê? Qual será a projeção para o ano de 2020? O número de médicos e a nossa população. Bom, como eu já sei que de 2010 para 2020, né? 2020 estaria aqui, ó. O número de médicos vai aumentar 73 mil, né? Por que vai aumentar 73 mil? Por que eu já fiz direto, né? Por que eu já sei isso? Porque ele está dizendo no texto, tá? Que essa projeção é a média aritmética dessas duas variações aqui. Só que a variação de 90 para 2000 é de 73 mil, de 2000 para 2010 é 73 mil. Como é que eu calculo a média aritmética, né? São duas variações, eu somo as duas e divido por 2. Só que as duas variações são idênticas. Então, tu somar dois números iguais e dividir por 2 vai dar o próprio número, certo? A própria variação. Então, a minha variação é 73 mil. Então, o que eu tenho que fazer aqui é só acrescentar 73 mil a 365. Eu já vou ter a projeção para o número de médicos em 2020. Beleza? Então, vou fazer uma continha aqui rápida, ó. 365 mil, mais os 73 mil, poderia esquecer os zeros aí, que eu fiz as outras contas, né? Faço uma continha demais aqui, mas aqui tudo zero, tá? Então 0, 0, 0, aqui vai dar 8, vai dar 13, vai dar 4, 438 mil, ó. Essa é a projeção do número de médicos para o ano de 2020, né? 438 mil. Aí a população, eu tenho que calcular a média aritmética das variações, que são 23 mil e 21 mil. Também dá para fazer de cabeça. Tu vai somar as duas e dividir por 2. Ou seja, 21 mais 23 dividido por 2 vai dar 22. Concorda comigo? Ó, 21 mais 23 vai dar 44. Dividido por 2, a variação, então, da população de 2010 para 2020, no caso, vai ter que acrescentar aí 22 mil. É a média aritmética, que eu não estou fazendo cálculo aqui, estou usando de cabeça. Então, a população, o que tu vai ter que fazer? Vai ter que fazer 191, a previsão da população em 2020, né? Mais essa variação, mais os 22 mil. Beleza? Somamos aí, galerinha. Nós vamos ter 0, 0, 0, 3, 11, 2, 203 mil. Essa é a previsão para o número de médicos e a população no ano de 2020. O que ele quer? Ele quer saber, repetindo a pergunta ali, né? Ele quer saber o número de médicos por 1.000 habitantes. Então, é só pegar o número de médicos e dividir pela população. Ou seja, então, fazer desse lado aqui, ó, lado direito, 438 mil, que é o número de médicos, dividido pela população, 213 mil. Aí eu quero saber quantos médicos para cada 1.000 habitantes, beleza? Corto os zeros aqui já, de arrancada aqui, a gente já pode cancelar esses 3 zerinhos que estão aqui em cima, com esses 3 aqui de baixo, e 438 dividido por 213. Percebam, né, que 438 comparado com 213, tá? Dá um pouco mais que a metade, né? O dobro de 213, ó, fazer aqui rapidinho, ó, dá 6, 2, tá? 400, perdão, escrevi um 2 aqui, né? Dá 426, e eu tenho 438, então 438 dividido por 213 é aproximadamente 2, né? Um pouquinho para mais, né? Na verdade, um pouco mais, né? 2 é alguma coisa. Agora, olha as alternativas. Eu tenho 0,17, não dá o inteiro, 0,49, 1,7, pouco mais do que 1, está mais próximo do 2, 2,06, ó, pertinho, né, do 2, um pouquinho para cima, e 3,3, ou seja, resposta certa, não precisa nem terminar aquela conta ali, é com certeza a alternativa D. Fechou, galera? Um grande abraço.